Com a gente hoje a psicóloga Carolina Neves. Carol, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Vamos falar hoje sobre transtorno de oposição desafiador. Esse é um transtorno que ganha, inclusive, nomenclaturas, nomes diferentes, né? Tem pessoas, psicólogos, educadores, em linhas diferentes, que dão um nome distinto desse para esse transtorno, né? Isso, né? Ele tem algumas variantes, mas quer dizer uma mesma coisa, né? Então, quando a gente fala do opositor, do desafiante, né? Tá falando aí de uma criança que não aceita o não em nenhuma circunstância, que sempre desafia as autoridades, né? Sejam pais, sejam professores, sejam cuidadores, né? Então, assim, sempre tem aquele desejo de vingança, prejudica as outras crianças ou adolescentes da sala, não está bem em nenhum lugar, né? Então, assim, acomete geralmente crianças, pré-adolescentes, crianças a partir de 8 anos, pré-adolescentes até uns 12, 14 anos, mas pode se estender um pouco mais na adolescência, né? Então, assim, é algo que realmente tem ganhado aí um destaque hoje em dia, porque é algo que precisa ser trabalhado, tanto em casa quanto nas escolas. Então começa geralmente aos 8 anos, vai nesse intervalo dos 8 até o início da adolescência. Pelo menos esse é o período mais comum. Isso, ele é o mais comum, né? Então os estudos mostram de 8 a 14 anos, mas pode antecipar também, dos 6 e postergar até os 18 anos, né? Mas se identificado dentro do tempo, dá para ser tratado e não se tornar em outros transtornos, porque quando a gente fala de adolescência, é uma fase que não fechou ainda a identidade, a personalidade. Então, se tratado, não desenvolve outras coisas piores, mas se não tratado, pode desenvolver, por exemplo, um transtorno de conduta na adolescência e vida adulta, que já faz parte aí de uma questão da personalidade. Esse transtorno desafiador opositor pode ser entendido por alguns como mas é coisa de criança, toda criança é um pouco opositora, toda criança desafia. E aí criaram um nome, um transtorno para poder buscar tratamento, né? É só falta de educação em casa. Eu gostaria de entender contigo se é desse jeito mesmo ou se, na verdade, a gente pode distinguir entre aquele desafio que às vezes é normal, oposição que é tida como normal, e isso que você e também os pesquisadores hoje chamam de um transtorno, efetivamente com a nomenclatura de um transtorno. Isso, né? Então, Ronaldo, é normal que a criança desafie algumas coisas, que o pré-adolescente, adolescente desafie algumas regras e coloque em jogo algumas coisas. Porém, quando a gente vai diferenciar desse transtorno, né? É quando isso se estende para todos os ambientes da criança. Então, não é só com uma determinada pessoa, não é só em determinadas questões ou situações pontuais. É algo no geral. Então, ele não aceita o não nunca, ele não vai, por exemplo, respeitar nenhuma regra, ele vai burlar todas elas. É uma criança que sai do que seria, assim, algo aceitável e de vez em quando acontece, né? Então, já passa a ser um comprometimento geral, né? Então, assim, o transtorno, de início, ele pode afetar só uma área mesmo, só em casa, por exemplo. Mas isso seria o início. Ele vai sim se estender depois para todas as outras áreas de relacionamento dessa criança adolescente. Então, para diagnosticar esse transtorno, as áreas já têm que estar comprometidas, as relações comprometidas. Muitas vezes é difícil para a família identificar que seja um transtorno e que tenha necessidade de um tratamento, de uma intervenção, de terapia, algo do tipo, justamente porque já é um tanto característico das nossas crianças, principalmente nessa chamada modernidade, né? Já é um tanto característico esse tipo de comportamento, né? Já é um tanto característico, porém, tudo tem um limite, né? Então, assim, quando não é normal mais, quando não aceita nenhuma instrução, nenhuma orientação, não respeita nenhuma regra, né? Então, assim, quando sai realmente muito daquilo que seria um acontecimento pontual, começa a ser algo
que já passa para todas as outras áreas, em todas as relações. Então ele vai começando a ser muito prejudicado. Já não tem mais amizades, os amigos não conseguem mais ficar juntos, porque na brincadeira ele sempre tem que ganhar, ele sempre tem que ser o primeiro. As pessoas já não querem mais ficar próximos justamente por conta disso, né? É uma criança que incomoda, é um adolescente que onde está prejudica, o ambiente não fica legal, então as pessoas não querem ficar perto, né? Então, assim, isso já é uma coisa bem mais grave do que só uma birra, do que só um desafio pontual. Porque uma birra, um desafio pontual é algo que você contém. Agora, quando você faz essa caracterização de que ninguém quer ficar mais perto dessa criança, inclusive os amiguinhos, aí nós temos uma situação, um quadro que é efetivamente grave. Bem grave. Então, assim, Ronaldo, quando a gente fala, né, do transtorno, qual que é um diagnóstico diferencial, né? As relações, elas já estão comprometidas. Essa criança, ela já não consegue mais ser acompanhada por ninguém. É como se ela reinasse, né, ali naqueles ambientes. Ela é suprema. Então, ninguém vai com ela, ninguém consegue, vamos dizer assim, ser uma autoridade sobre ela. Então, isso é muito importante que os pais identifiquem. Já saiu do campo da birra, já passa por um transtorno. Aí a gente fala para os pais o seguinte: então, como nós vamos tratar com essa criança, né? Que ninguém quer ficar perto, ninguém gosta da presença, como que nós vamos tratar? Então, primeiramente, os pais e os educadores, pessoas próximas dessa criança, têm que ter muita calma. Entender que essa criança e adolescente não vai ter o mesmo comportamento de uma criança normal. Então não adianta querer que sente, fique quietinho, que respeite as regras, porque ele tem um transtorno, ele tem uma doença e que precisa ser tratado. Então tem que ter muita calma, né? Então, assim, além da calma, tem que ter também agora algumas reestruturações do ambiente. Então, assim, a gente fala de causas. O que causa esse transtorno? Até agora, a maioria dos estudos fazem algumas especulações, mas não chegaram a algo definitivo, dizendo que é isso que causa ou aquilo que causa. Mas todos eles concordam que o ambiente, ele pode tanto ajudar quanto atrapalhar o desenvolvimento da criança. De certo modo, podemos dizer que o ambiente favoreceu o desenvolvimento dessas características. Sem dúvida. É quase como se o ambiente não tivesse sido disciplinador para fazer com que a criança já esteja contida nessa fase. Isso mesmo. Então, assim, Ronaldo, pais, por exemplo, que se separaram e que têm a tendência de usar a criança para conseguir algumas coisas do ex-parceiro, por exemplo, né? A gente fala de uma alienação parental. Esses pais têm grandes chances de terem filhos com esse transtorno. Pais que são casados, enfim, ou não, mas que brigam constantemente, que desafiam um ao outro constantemente, que têm questões de agressão física ou moral dentro de casa, em frente da criança, também tem grandes chances dessa criança desenvolver esse transtorno, né? Então a gente fala que o ambiente, ele com certeza influencia em massa esse transtorno, tanto para melhorar quanto para piorar essa questão. Então, quando a família observa esse movimento, essas dificuldades, tem que procurar ajuda, né? Procurar ajuda. E de que forma é feito o tratamento, né, dessa criança e desse adolescente? É com terapia, né? A família também em participação, então não tem como a gente fazer um tratamento dessa criança sem a presença dos pais. Muitas vezes a própria família precisa ser tratada, né? A família como um todo, né? Porque justamente o ambiente vai ter que ter essas mudanças, né? Começa-se na terapia, mas isso tem que se estender para casa. Então os pais têm que ser muito participativos nesse sentido. Então, além da terapia, às vezes uma medicação psiquiátrica, então em consonância também com a psiquiatria. Então, muitas vezes há necessidade da intervenção do psiquiatra, porque pode haver necessidade de medicamento. Sim, em muitos casos sim, né? E sempre em conjunto com a terapia, né? Porque tem todo esse remanejamento familiar que vai ter que ser feito e as orientações têm que ser repassadas semanalmente para esses pais, né? A fim de conseguir todos esses ganhos aí para essa criança. Então, como que é a terapia com essa criança? Ela vai reconhecer qual é o limite dela e que ela tem que respeitar esse limite. E qual é o limite do outro. Então, por que eu vou desafiar o outro? Por que eu vou me opor a tudo, né? Então, eu tenho que respeitar esse outro. A terapia vai ensinando essa dose, até onde eu vou, até onde eu não posso mais ir, né?
Outra coisa é o amor próprio. Então, além da família demonstrar para essa criança adolescente que ele é amado, por mais que é um adolescente difícil, que não queira a presença dele em alguns momentos, vai ter que ter uma organização e uma volta para essa criança adolescente, de que o amam sim, que o querem sim. Porque é muito fácil desenvolver um sentimento de rejeição, né? Muito fácil, né? Porque são comportamentos muito ferrenhos, muito duros de se tratar e de se lidar no dia a dia, né? Mas que ele precisa de uma atenção. Então, quando ele sabe que ele é amado, que ele é querido, que a família quer ele ali, ele começa a desenvolver o amor próprio também. Se ele se ama, automaticamente ele vai amar o outro e vai respeitar o outro também. Muito bem. Carol, muito obrigado pela conversa, pelas agradeço. orientações. Joia. Bom dia para você. Bom dia, Ronaldo. Obrigada. Nós conversamos com Carol Neves, falamos aqui sobre esse transtorno que afeta um percentual significativo de crianças, que preocupa os pais e que pode e deve ser tratado, receber tratamento, terapia, psicologia, pode estar ajudando. Mas às vezes, como disse a Carol, pode haver inclusive a necessidade de intervenção medicamentosa, né, por meio da indicação de um psiquiatra, né, e do tratamento indicado por um psiquiatra.